Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Boa noite. Eduardo, do Organize Meu Condomínio. O Organize Meu Condomínio é uma plataforma que ajuda o síndico e o gestor a organizar o dia a dia dos condomínios. O Organize Meu Condomínio surgiu uns anos atrás, lá no meu condomínio, para atender uma série de demandas nossas, que acho que todo mundo tem aqui, de reserva, encomenda, visitante, segurança, e hoje a gente atua no Brasil inteiro. Nessa jornada, a gente viu muita gente criando dificuldade para depois vender facilidade. E a gente sabe que o síndico é uma pessoa capacitada e corajosa, e muitas vezes falta uma especialização, falta um detalhezinho ali, um tempero especial. Por isso que a gente, nesses últimos tempos, tem criado esses bate-papos, para sempre trazer um especialista para debater com a gente algum tema importante, ou na época, ou em algum momento que a gente esteja vivendo, e agora, especialmente, o planejamento orçamentário, que é o pilar do condomínio, para a gente ter um condomínio eficiente e organizado. Então, com a gente nessa conversa tem o Sérgio, do De Repente Síndico. Ele é professor certificado pela Universidade de Cambridge, síndico morador há mais de 9 anos. Nesse bate-papo também, interagindo com o Sérgio, a gente tem a Patrícia, que é síndica profissional, formada em contabilidade, com pós-graduação em administração de empresas, e ela cuida de 2.500 unidades, e nesse bolo tudo são mais de 5.000 pessoas que estão ali sob a tutela dela. Eu acho sempre muito bom esse olhar, né? Que o síndico é uma pessoa que cuida, e cuida de várias famílias. E também com a gente tem um Bruno, que é head comercial do Inter, que vai falar um pouco sobre banco digital e como é que o banco digital pode ajudar a gente a economizar nos nossos condomínios. Então, eu transfiro agora a palavra para o Sérgio, e ele começa aí com a aula dele sobre previsão orçamentária. Boa noite, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Cláudia, aí, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho desse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Como o Eduardo falou, eu sou síndico morador já há um pouco mais de 10 anos, me dei conta disso agora, antes da reunião. Um pouco mais de 10 anos já militando na área, digamos assim, né? E vou contar um pouco da minha história aqui, como é que eu comecei, mas acho que é bem parecido com todos vocês. E aí eu preparei aqui uma apresentação, acho que eu já posso compartilhar, né? Vamos lá. Eu preparei uma apresentação porque eu me organizo melhor, penso melhor, estruturado pela forma de um PowerPoint. Vocês estão vendo? Tá beleza aí? Eduardo, dá um sinal para mim, tá beleza? Estamos vendo Sim, sim. sim, Ok, perfeito, pode seguir. maravilha. Vamos lá. Então, eu preparei essa apresentação aqui para, assim, ela na verdade parte de uma aula que eu ofereço a síndicos, né? E é uma aula que assim eu busco trazer coisas bem objetivas, bem práticas, que possam ser utilizadas imediatamente para o benefício do síndico. Então, assim, a minha pegada é muito de prática mesmo. Eu falo muito pouco sobre teoria, falo muito sobre prática. Eu sou muito adepto da análise de Pareto, né? Ou seja, é melhor a gente ensinar os 20% que vão gerar 80% de resultado do que você tentar enfiar um monte de conhecimento dentro da cabeça de um síndico morador que vai passar no máximo 2 anos à frente do condomínio. Então, todo o meu material foi feito justamente para que ele absorva aquilo que é realmente essencial. Quem sou eu? Sou administrador, tenho MBA em Finanças, tenho certificado de Gestão Estratégica pela Fundação Dom Cabral, eu sou professor e treinador de professores, e fui diretor de empresa, fiquei mais de 20 anos na área corporativa, né? Hoje eu empreendo em algumas áreas, uma delas essa aqui, condominial. Sou um microinfluenciador lá no perfil De Repente Síndico. Quem não conhece ainda, eu recomendo, você vai no mínimo se divertir. E síndico morador, como eu falei. Mas eu acho que esse tipo de apresentação aí já começa a minha mudança, né? Do que vocês têm visto normalmente no mundo condominial. Eu não estou de terno, nem de braços cruzados com cara de super assim, conhecedor, né? E eu gosto também de apresentar a pessoa que eu sou, não apenas o técnico que eu sou. Eu sou casado, sou pai de 2 meninas, sou baterista, sou cozinheiro, sou meio nerd, presto trabalho voluntário, adoro mudança, para mim é o que me alimenta, me oxigena, sou extremamente inquieto, tudo isso se reflete lá no meu perfil, no meu canal do YouTube. E como é que eu vim parar aqui? Tudo começou exatamente nesse quiosque, tá? Onde eu fui para uma assembleia e aí me apresentaram a caixa de Pandora, né? Onde tudo estava o caos,
o caixa negativo, a receita estava inferior à despesa, tinha a dívida do INSS, tinha questões trabalhistas, tinha pendência de manutenção, tudo que você possa imaginar, assim, tinha um cabedal imenso de coisas. E o interessante é que depois de apresentarem todos esses problemas, a última coisa da AGO foi, então agora vamos proceder com a eleição do novo síndico. E aí, o que aconteceu? Isso era um condomínio pequeno, né? Então, um condomínio pequeno, como a gente já sabe, se normalmente já vão poucas pessoas numa assembleia, imagine num condomínio pequeno. Vai pouquíssima gente. Tinha umas 5 pessoas. Então, quando convocaram lá, quem vai ser o próximo síndico, eu olhei em volta, tinha aquela galera assoviando, olhando para o lado, assim, tinha aquela senhorinha que nunca tinha trabalhado, não faz a menor ideia do que é gerir nada, né, sem nenhum demérito a ela, enfim. Tinha um cara que só fazia viajar, por acaso ele estava ali naquele dia, eu falei, cara, se não for eu, isso daqui tá ruim, ele vai afundar de vez. Então, se não for eu perco a oportunidade até mesmo de reclamar, porque eu estou tendo aqui a chance de fazer a diferença. E foi justamente aí que eu comecei, né? Eu só tinha esses 2 caminhos. Ou eu pegava e fazia, ou eu via afundar. Essa que é a verdade. E aí, quando eu decidi ser síndico, eu me vi com mais 2 outras possibilidades, 2 outros caminhos para trilhar. Ou seria uma ótima lagarta, ou eu virar borboleta. O que eu quero dizer com isso? Uma ótima lagarta é basicamente aquele cara que vai fazer o melhor possível dentro de um modelo de funcionamento que já está posto. Então, aquele jeitão, aquelas coisas que você sempre criticou, que você achou ruim, você manter aquilo ali, deixar rodando. Você tá errado, você sabe que está errado, mas vai dar muito trabalho mudar, deixa. Então, vamos ser uma ótima lagarta. Ou virar borboleta, ou seja, fazer a transformação. Realmente, você olhar com olhos críticos aquele modelo e começar a implementar tudo que você acha que é o correto, que é o certo. E como eu sou administrador, especialista em finanças, vindo da área corporativa, administrava vários times, lidava com vários atores, fornecedores, banco, enfim, era o meu dia a dia. Falei, cara, se eu tenho todas essas ferramentas, meu condomínio é pequeno, acho que não vai dar grande problema. E foi aí que eu entrei e comecei a fazer as coisas da forma que eu achava que era correta. E aí começou a minha jornada como síndico, fazendo modificações realmente bem impactantes, né, de resolver todos esses problemas que eu listei. Consegui fazer reformas completas nas áreas comuns sem taxa extra, justamente pela redução das despesas que eu promovi. E 3 anos depois, quando eu saí, eu tinha baixado a cota condominial em 30%. E isso gerou um efeito virtuoso, que foi não apenas o exemplo de quem está fazendo muito pela área comum, começar a contaminar os indivíduos e eles começarem a investir nas próprias casas, o que, por sua vez, acabava contribuindo para aquele efeito de melhoria do condomínio como um todo, como também a gente começou a ver a questão da vida voltando para o condomínio. O que eu quero dizer com isso? O condomínio, quando ele está acabado, ninguém tem orgulho de morar lá, essa que é a verdade. Então as pessoas não convidam os amigos para almoçar, para fazer festa de Natal, não convida para festa de criança, não convida para piscina, porque tem vergonha, né? Está tudo acabado, está tudo feio. Era isso que estava acontecendo. E quando teve essa transformação no condomínio, o que a gente viu foi justamente a volta da vida, das pessoas, as coisas, os eventos acontecendo de novo. E foi justamente esse movimento que começou a levar à porta da minha casa os convidados dos meus vizinhos, os parentes dos meus vizinhos, e disse assim, olha, eu vim aqui na festa da casa do fulano, ele me disse que foi você que fez essa mudança aqui, o que você fez? Você pode me ajudar? E daí surgiu o projeto De Repente Síndico, né? De eu começar a compartilhar os conhecimentos que eu tinha justamente para que essa transformação fosse maior. Bom, já falei demais, vamos entrar no assunto aqui. Qual é a ideia desse papo aqui hoje? Eu vou tentar ser o mais interessante possível, porque falar de previsão orçamentária, valha-me Deus, né, cara? O assunto árido, né? Mas eu vou tentar ser interessante aqui para vocês. E como professor, eu não poderia deixar de declarar aqui quais são os meus objetivos, que eu espero que vocês dominem um pouco mais quando eu finalmente fechar essa matraca aqui. Eu quero discutir uma abordagem simples e eficaz para a confecção de uma previsão orçamentária completa e confiável, o que se deve considerar, o que se deve fazer. Vou mostrar uma planilha, um exemplo aqui, e oferecer um recurso, que é uma planilha que eu criei
que eu ainda não vi nenhuma outra. Foi até elogiada aí pelo Júlio Paim do Síndico Net, que ele também nunca tinha visto nada parecido. Não é que sai estrelinha, mas ela tem um recurso que facilita muito, tá? Só onde tem a borrachinha que funciona. A borrachinha. Borrachinha? Bom, vamos lá. Qual é o pressuposto aqui legal? Qual é a base legal para a gente estar falando sobre previsão orçamentária, antes mesmo da gente entrar nas questões técnicas financeiras, tá? Existem 2 artigos no Código Civil que lhe obrigam, senhor síndico, senhora síndica, a fazer essa previsão orçamentária. Primeiro, no 348, que fala que você tem essa obrigação de elaborar essa peça orçamentária, né? Antevendo aí receitas e despesas relativas ao período de... Pronto, me ouvem? Tá tudo bem? You are muted. Vocês estão me ouvindo? Estamos te Tá ouvindo. ok, consegui. Ok. Estamos ouvindo. Maravilha. Beleza. E o outro artigo 1350, que também obriga o síndico a apresentar e aprovar essa peça orçamentária. Então, se você hoje, como síndico, como síndica, não faz a previsão orçamentária e não apresenta, já na largada você está ferindo 2 artigos do Código Civil. Certo? Muito bem. Então, o meu objetivo é justamente dar algumas visões para vocês sobre o que é a responsabilidade de ser síndico, mais especificamente na área financeira aqui. Tudo que eu vou falar aqui parte de 2 pressupostos. O primeiro é que você, como síndico, tem um mínimo de preparo para saber quais são as obrigações essenciais que envolvem manutenções, normas, etc., porque isso vai ser a base do que você vai incluir ou não incluir na sua previsão orçamentária, né? Eu costumo dizer assim, um síndico pode fazer uma previsão orçamentária super baratinha, baixar as cotas condominiais, todo mundo fica feliz. É fácil, gente, é só não fazer o que precisa ser feito. Você deixa um bocado de coisa de fora e fica simples, né? Mas a brincadeira não é essa, a brincadeira é você colocar tudo dentro e ainda assim você gerenciar as finanças de tal forma que você consiga o melhor resultado pelo menor preço. E 2, as discussões e decisões sobre investimentos, leia-se, despesas extraordinárias, já ocorreram. Então, você já tem planos, já foi discutido, já tem um projeto, já tem orçamento, você já sabe o que vai fazer de extraordinário. Então, o item 1, a gente está falando mais de despesas ordinárias, eu vou falar mais sobre isso, e 2, sobre despesas extraordinárias. Beleza? Se você quiser dar uma olhada numa aula gratuita que eu dou lá no meu canal no YouTube, sobre plano diretor, planejamento estratégico, chama como quiser, isso vai dar uma luz aí para você, como é que você pode colocar vários projetos na régua, qual critério que você usa para aprovar, enfim, uma série de coisas que podem ajudar, tá? Ou seja, o foco da aula vai ser de aspectos técnicos ligados à confecção da previsão orçamentária, tá? Então, não vou me aprofundar nessas questões aqui, o que é que tem e o que é que não tem que fazer. O que é a previsão orçamentária? Vamos começar do básico aqui. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, porque a grande massa dos síndicos começa como síndico morador e muitas vezes não sabe o básico. Então, eu me arrisco a ser enfadonho para quem é mais experiente e prefiro tratar logo desde o começo lá. O que é a previsão orçamentária? É uma antecipação de despesas e custos de acordo com dados concretos que, por sua vez, vão gerar, vão definir qual vai ser a receita que o condomínio precisa oferir para cobrir esses custos, essas despesas, né? Com os devidos ajustes, a gente vai falar sobre isso. Com base nessa receita, são determinadas as cotas condominiais, que é quando você faz os rateios, né, e determina quanto é que o 101 paga, o 102 paga, esse tipo de coisa. E, por fim, teoricamente, você deveria estar fazendo um acompanhamento orçamentário, que a gente vai só sobrevoar o assunto, mas o acompanhamento orçamentário é basicamente a comparação entre orçado e realizado, para você ver se você está mais ou menos dentro daquilo que você tinha previsto. Então, na largada, a gente já falou de 2 itens aí que são obrigatórios por lei, artigo 1348 e 350. E o segundo, que é a necessidade da previsão orçamentária, se não por outra coisa, no mínimo para você ter um parâmetro de acompanhamento, né? Eu estava até falando na live da Síndico Net que eu fiz outro dia, o acompanhamento orçamentário é tipo um exame de sangue. Se chega o exame de sangue, então uma das taxas lá está assim, 142. É muito ou é pouco? Sei lá. Depende do que diz lá na referência, né? Se tiver entre tanto e tanto, está normal. Não é isso? O acompanhamento orçamentário utiliza a previsão orçamentária justamente para ter uma referência, que é o orçado,
para depois você ver o realizado. A gente vai passar muito rapidinho sobre isso. Vamos lá. Vou tirar isso da frente. Me pediram para fazer aqui passar rapidamente sobre a diferença entre previsão orçamentária e planejamento financeiro. Então, vamos lá. O que é a previsão orçamentária? Ela é basicamente a declaração de receitas, despesas, idealmente também de saldos iniciais e finais, e saldos de fundos, né? No caso, as taxas extras e tudo mais, para que você saiba o que vai acontecer ao longo de um ano. Tá? Já o planejamento financeiro, ele tem um escopo um pouco mais amplo, né? Ele vai tratar aí de coisas que, na minha opinião, incluem o próprio conhecimento financeiro, né? De nada adianta você pegar uma planilha lá, sair digitando coisas sem nenhum preparo, a planilha vai aceitar qualquer número que você colocar. Então, você ter um conhecimento mínimo de como é que aquilo funciona é uma das coisas que precisa entrar no seu planejamento. As ferramentas que você vai utilizar, no caso, para tratar da inadimplência, os mecanismos de controle, coisas que extrapolam, por exemplo, esse ano, sobre o qual a previsão orçamentária vai versar, e eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é polêmico, que é tratado como taxa extra, mas, na minha opinião, não deveria ser, a gente vai falar sobre ele mais à frente. Tudo isso entra no planejamento financeiro, para que você possa, vou dizer garantir, mas assim, se aproximar de uma garantia de que você vai atingir seus objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Existem duas dimensões de gastos, que são as despesas ordinárias, que se referem basicamente ao seu dia a dia, né? As coisas que você gasta todos os meses, estão listadas aí, salários, concessionárias, né? Que é água, luz, gás, telefone, esse tipo de coisa, fornecedores, pintura das partes comuns para recompor alguma coisa do seu estado original, né? Manutenções, material de limpeza, etc. Essas despesas ordinárias, elas são custeadas pelas receitas ordinárias, né? E eu estou aqui passando por uma fase de conceituação, porque a gente vai utilizar esses conceitos mais à frente, é importante que vocês peguem isso. E o critério de quem tem que pagar essa conta é basicamente quem se beneficia dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem mora num imóvel pode ser o proprietário. Se ele mora lá, é ele que vai pagar. Quem mora pode ser um inquilino. Então, se ele está morando lá, ele está se beneficiando de tudo isso que foi, todas essas despesas que estão sendo feitas, então é ele que vai pagar pelas despesas ordinárias. E se não tem ninguém morando, quem vai pagar? É o proprietário, é a responsabilidade dele. Tá? E se não tem ninguém morando, não tem nem proprietário, porque a construtora acabou de entregar, mas não vendeu. A responsabilidade é dela. Beleza. Então, mais uma vez, a gente vai lá no Código Civil para entender isso daí que eu estou falando. Né? O artigo 1336, ele prevê que a contribuição das despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, precisa ser coberta justamente por quem delas se beneficia, que está aqui, ó, 1340. As despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve, que é justamente quem se beneficia paga. E as despesas extraordinárias, né, que são reformas, são novas instalações, ampliações, novas áreas, né, indenizações trabalhistas, projetos de paisagismo e decoração, os fundos de reserva, obras, etc. Tudo isso são despesas extraordinárias, que são custeadas por taxas ou cotas extraordinárias, e quem paga são os condôminos, que significa proprietários. Isso daí é função deles. Ok? A Lei 8.245 de 91, no seu artigo 22, diz: o locador é obrigado a pagar pelas despesas extraordinárias do condomínio, dando apenas um respaldo jurídico aqui, é o que eu acabei de falar. E por despesa extraordinária do condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício. Gente, eu estou acabando a parte chata, viu? Já já a gente vai entrar numa coisa mais legalzinha. Como é que você projeta as despesas ordinárias? Como eu falei para vocês, a gente começa a previsão orçamentária listando tudo o que precisa ser feito e atribuindo valores a isso. Com isso, você tem o montante de despesas que você entende que são necessárias, despesas ordinárias. Tudo que precisa ser feito, quanto custa cada uma mês a mês, pronto, você tem ali essas despesas. E isso que vai projetar a receita que você precisa oferir para cobrir essas despesas. Então,
Existem dois caminhos. O primeiro é com base no valor histórico. Você pega os 12 meses anteriores, você pega lá o seu balancete, os últimos 12 meses, né? E desses últimos 12 meses, geralmente na última coluna, você tem uma média do valor de cada rubrica que está ali. Você tem um valor médio. Em cima desse valor médio, você vai aplicar algum tipo de reajuste, caso não tenha havido nenhuma mudança estrutural. Exemplo, você tem lá um valor médio de salários do ano anterior que dá 5 mil, digamos, dá 5 mil. Então, em média, são 5 mil reais de despesas de salários todos os meses. Então, em tese, você vai pegar esses 5 mil, vai aplicar algum índice de reajuste, nós vamos conversar já sobre isso, e você terá o novo valor, que, em tese, é aquele que vai valer para cada mês do ano seguinte, para o qual você está fazendo a previsão. O que é que eu falo de mudança estrutural? Se esses 5 mil se referem a 3 funcionários e agora você tem 5 funcionários, é claro, né, cara pálida, que você não vai poder usar os 5 mil como referência. Vai ter que fazer essa regra de 3 aí. Tá? Então, com base no valor histórico, é hoje o método mais utilizado. Embora haja um erro bem frequente, que é justamente da utilização de um único índice de reajuste. A gente vai falar bastante sobre isso aí mais à frente. A outra forma de você projetar despesas é a chamada previsão na base zero. Ou seja, você desconsidera tudo, seja porque os números não eram confiáveis, ou porque tudo mudou muito, ou porque está em implantação, não tem uma referência anterior, ou seja, por que for. Você diz assim, não vou considerar nada, vou começar do zero, vou estimar, vou orçar todas as despesas de cada uma das rubricas do meu plano de contas. E aí você começa a fazer seu trabalho. Se for por histórico de despesas, tem algumas perguntas que você precisa fazer para validar o balancete do ano anterior. Tá? Primeiro, as receitas ordinárias atuais, elas estão cobrindo as despesas ordinárias? Parece uma pergunta idiota, né, gente? Mas olha, em 2 condomínios, quando eu cheguei, a receita era inferior à despesa. E ela já era inferior à despesa há algum tempo, o que consumiu todas as reservas e o caixa estava zerado. Então, isso daí é o tipo da coisa que, embora pareça muito óbvio, muitos condomínios não observam. Eles não olham, simplesmente não olham. Tá? E isso aqui é uma pergunta que tem que ser feita. Né? Eles deixam alguma folga? Se essa receita é maior que a despesa, ela deixa alguma folga? Qual folga? É aleatório? Se tem algum critério para essa folga que você vai deixar? Né? A gente também vai conversar sobre isso. Elas consideram a taxa atual de inadimplência, de reajustes, de inflação? É muito comum, é impressionante, muito comum. E tudo que eu estou falando aqui para vocês é a experiência de atender muitos síndicos todos os dias. Eu, assim, tomo conhecimento de coisas que realmente são impressionantes. E ignorar a taxa de inadimplência é uma delas. As pessoas, elas vêm lá do mundo de Nárnia e acham que aquela projeção de receita ela será integralmente realizada, né? E desconsideram completamente algo que está no balancete anterior, que é uma taxa de inadimplência X qualquer. Que eu diria que a maioria dos condomínios tem. Graças a Deus aqui é uma exceção, tem taxa zero de inadimplência há 4 anos, por conta de algumas ações que eu utilizo aqui. Mas essa é outra conversa. Sim, de reajustes de inflação. Né? Os reajustes é muito comum, por favor, não aprendam isso que eu vou dizer aqui agora, tá? Mas é muito comum. O síndico, que não tem muito preparo, ele pega, tira a média lá dos últimos 12 meses, pega aquele valor, coloca na previsão, aplica o IPCA em cima, pronto, está pronta a previsão orçamentária. Pelo amor de Deus, né? Por favor, não faça isso. Eu vou te mostrar um caminho um pouquinho melhor. Dívidas, elas exigem captação externa de recursos. Né? Às vezes, o condomínio contrai dívidas com o ano já em andamento e a previsão orçamentária não tinha contemplado isso. Então, na previsão orçamentária, na teoria, estava tudo lindo, só que entrou um financiamento aí no meio, um empréstimo aí no meio, e não havia previsão disso. E aí, às vezes, isso quebra o condomínio também. Tá? E, às vezes, ele já está quebrado. Então, você vai precisar de uma captação emergencial para poder fazer frente às despesas ordinárias, manter o condomínio andando. São algumas perguntas que precisam. Né? Há manutenções e adequações legais pendentes.
é aquilo que eu falei, é bem fácil definir cotas condominiais baixas, é só não fazer o que precisa ser feito. Aí você não precisa gastar, né? Mas a ideia é que o condomínio funcione redondo, que as despesas ordinárias cubram tudo o que está previsto para que o condomínio funcione bem, que esteja limpo, que esteja seguro. Enfim, o objetivo aqui é dar qualidade de vida aos moradores. Como está o caixa? É impressionante também, é uma pergunta básica, mas assim, muitas vezes o caixa está baixando, ninguém se deu conta disso, ninguém questionou por quê, o que está acontecendo, quando vai ver, ele já está numa situação realmente bastante lapidada. Os fundos, olha, outro muito comum, os fundos têm sido utilizados para cobrir despesas ordinárias, ou seja, aquilo que você arrecada destinado a despesas extraordinárias vem sendo utilizado para cobrir despesas ordinárias, isso não pode, né? Há uma previsão aí também pelo Código Civil que não pode, salvo se houver autorização da Assembleia. E como é que está a inadimplência, já falamos. Vamos lá, como é que a gente faz? Então, você está dizendo, pô, isso não é para usar IPCA em tudo? O que eu faço então? Eu destaquei aqui 4 grandes grupos, tá? Para você ter mais ou menos um norte para você atuar. A despesa com salários. Qual é o índice que você vai utilizar? Se você vai usar o histórico do ano anterior, como é que você vai reajustar esses valores médios que você está utilizando como base? No caso dos salários, obviamente você vai utilizar a convenção coletiva da categoria, né? Ver qual é o reajuste lá que está previsto e obedecer o reajuste da categoria. O que você precisa ficar atento, não sei se é verdadeiro para o estado, para a cidade, vocês estão me ouvindo aí, mas aqui em Salvador já aconteceu desse reajuste só via público em julho, agosto. Só que ele retroage para janeiro. Então, se você não ficar ligado, você pode deixar para depois. Não, deixa quando o reajuste vier, eu dou. E aí, quando chega lá na frente, você toma uma pancada de todos esses meses que não foram dados. Então, primeira coisa, observe o valor previsto lá na convenção. E se ele tardar, estime algum e comece a pagar para que a diferença, se houver, seja paga lá na frente, o impacto é bem menor. Isso é importante, Sérgio, desculpa te interromper, Opa, mas para que a gente não tenha um acumulado muito grande num mês e isso numa prestação de contas depois é mais complicado de explicar. Mãe, atende aí, mãe. Já tem uma previsão, né, uma média de previsão que o sindicato faz, pelo menos aqui onde eu atuo, o sindicato libera uma previsão do que eles estão negociando e eu já começo a aplicar essa previsão logo em janeiro, para quando chegar de fato a convenção finalizada, né, quando sair o reajuste, a gente não precisar ter tanta diferença assim em pagar no cash uma bolada de vez. Perfeito. Obrigado, Patrícia. É isso aí. Bom, vamos aos fornecedores agora. Qual é o valor, qual é o índice que você vai utilizar para reajustar o valor do contrato, estou falando aqui de contratos mensais, tá? De fornecedores seus. Esse é o mais fácil, tá? Ele está, ou pelo menos deveria estar, no contrato. Tá? O reajuste pactuado em contrato é aquele que você vai usar. É o que eu chamo de um índice para trás. Por que para trás? Porque geralmente o que você vê é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Né? Tá a cláusula aí de reajuste. No caso aqui está falando, ó, vai ser o IGPDI, com base no IGPDI, tarará, dos últimos 12 meses. Tá. O que acontece? É para trás pelo seguinte, porque ele vai ver o acumulado dos 12 meses que já passaram. Então, acumulou em 12 meses, você pega esse índice e aplica sobre o que vai incidir para os próximos 12 meses. Por isso que eu estou dizendo para trás. Tá? Então, nos seus contratos com seus fornecedores, provavelmente há uma cláusula lá já te dizendo qual é esse reajuste que você vai ter que utilizar. E aí, você vai a algum site, eu recomendo um site chamado portalbrasil.net. Bem bacana, vários índices bem simples, tá? Sempre atualizados. Inclusive, ele dá explicações justamente como é a composição da cesta de produtos e serviços, para que você veja até, e possa debater, se for o caso com seus fornecedores, qual é o índice que parece mais adequado para vocês utilizarem no reajuste dos seus contratos. Então, beleza, falando de salário de fornecedores, vamos agora para as concessionárias. Concessionária é um pouco mais complicado, entendeu? Porque elas vão dar um índice de reajuste, muitas vezes elas são reguladas por agências reguladoras. Então, às vezes, esse índice sai, mas aí depois ele é discutido judicialmente, aí é um outro e vai e volta.
até que finalmente sai. Então, minha recomendação é acompanhe na mídia, fique atento para ver o que sai na mídia, para você saber exatamente qual é esse reajuste e quando é que ele vai incidir. Né? Porque tudo isso que eu estou falando aí tem uma data para começar a incidência dele. No caso do salário, começa em janeiro, fornecedores depende da data de assinatura do seu contrato, os concessionários varia também bastante, né? Então, não é algo que vai necessariamente começar a partir de janeiro. E outros índices? Outros índices, aí é o que eu chamo de o índice para frente. Né? Se você não tem um índice específico, como é o da convenção coletiva, como é o já previsto em contrato de fornecedores, você vai ter que escolher algum índice oficial de inflação para poder projetar em cima das suas outras despesas, para não aceitar pura e simplesmente que os preços vão ficar inalterados pelos próximos 12 meses. Isso aí vai ser muito Alice, né? Você tem que prever realmente de que haverá uma inflação nesses outros valores que não tem um índice específico, então você vai precisar escolher algum índice oficial de inflação que seja cabível você aplicar sobre esses aí. Muita gente usa IPCA, tem sido utilizado bastante o IPCA nesse sentido, em substituição, mais recentemente, o IGPM, porque o IGPM está disparado, mas, enfim, isso daí é uma coisa para ser também pactuada em assembleia, o que vocês acham mais adequado. Bom, uma coisa que muita gente esquece também, antes de começar a fazer sua previsão orçamentária, é ver como é que está a sua situação fiscal. CND, acho que está todo mundo familiarizado, né? Certidão negativa de débito. Você tem a sua certidão do INSS sai, se você entrar lá no site e tentar emitir, ela sai, porque assim, se você não tiver nenhum débito, ela vai sair, tranquilo. Se você tiver algum débito, 1 centavo que seja, você vai receber uma mensagem como assim, não há dados suficientes para emitir. Tá? Uma mensagem bem dissimulada, assim, dizendo basicamente o seguinte, ó, o bicho pegou aqui, você tem dívida. Venha e venha logo, porque pode ser que já esteja na dívida ativa. Então, muitos síndicos fazem a sua previsão orçamentária assumindo que Deus o protegeu de toda sorte de problemas tributários e que nada vai acontecer. É ser muito ingênuo e realmente é ser muito despreparado. Uma coisa que eu recomendo a todo mundo aqui que é síndico, solicite a sua administradora, solicite ao seu contador a emissão da CND, do INSS, do FGTS, dos tributos federais, dos tributos municipais também. Cada 6 meses, não custa nada, tá? Porque eu já detectei fraudes, tá? Abri os olhos das pessoas aqui. Eu não estou falando mal de administradora, de contador de ninguém, né? Por favor, tá? Mas isso foi uma fraude, uma coisa que aconteceu. Eu detectei na primeira semana da minha primeira sindicatura. Eu olhei os balancetes e todos os tributos estavam, segundo o balancete, todos os tributos estavam pagos, estava tudo lindo, reluzente. Mas aí eu fui emitir as CNDs e vi que vários tributos não tinham sido pagos. O que é que significava isso? Significava que pelo modus operandi completamente tosco do meu condomínio antes, o que acontecia é que a contabilidade informava qual era o valor para o pagamento dos tributos, o síndico dava um cheque, lembra de cheque? Pois é. Dava um cheque para eles fazerem esse pagamento, eles sacavam esse dinheiro, não faziam pagamento e lançavam no balancete como pago. Então, qual é a sua fonte fidedigna, a sua segurança realmente que a situação fiscal está em dia? É a emissão das certidões negativas de débito. Fica a dica. E que é mais uma dica. Se você tiver prestadores de serviço recorrente, é bom também você solicitar as CNDs dele no momento da contratação, uma vez por ano, vai. Porque pode ser que, por exemplo, em questões de INSS, você, como contratante, acaba sendo um devedor solidário, caso ele não honre uma eventual questão trabalhista lá. Então é bom, não custa nada e te protege. Então, o diagnóstico, para não esquecer nada, né, é o quê? Você passear pelo condomínio. A gente já falou de questões financeiras, de índices, a gente já falou de certidões negativas, mas agora tem um condomínio que você vê todo dia, mas principalmente você que acabou de se tornar síndico, o condomínio que você nunca viu, né? Visitar locais onde geralmente moradores não vão, e nem é para ir mesmo, tá?
O morador não é para ir em subestação, não é para ir em casa de máquina, de elevador, não é para ir em, sabe, olhar a caixa de gordura, sabe? Não é para isso. O morador não faz isso. Então, se você é síndico agora pela primeira vez, provavelmente você nunca foi nesses lugares, você não faz a menor ideia de que estado esses lugares estão. Então, a minha primeira dica para você, no que tange o diagnóstico do estado físico do condomínio, para que você possa fazer uma previsão orçamentária que contempla tudo que o condomínio precisa, é essencial que você vá dar uma volta no condomínio, né? E em alguns desses lugares que você vai acompanhar de um técnico. Acho que está aqui no próximo. Sim, uma coisa que eu ensino lá no meu curso. Você acabou de assumir como síndico, pega o seu celular e sai fotografando tudo. Tudo. Você vai registrar o famoso antes. Eu recebi assim. A mente trai, as pessoas esquecem. Ah, não estava assim não, estava assim, aqui a foto. Então, a minha sugestão para você, forte, assumiu agora, pega um dia com uma boa iluminação e sai fotografando tudo. Se for o caso, faz vídeos também de algumas áreas e registra e guarda isso. Esse vai ser o antes. Para que até você tenha uma referência depois de prestar contas dos seus serviços, das coisas que você fez, você mostrar como era, como é que ficou depois de você. Nesse passeio também, você ia acompanhar de um técnico. Adianta, sinceramente, você que é síndico, que não é técnico dessa área, adianta você ir na casa de máquina do elevador, abrir o quadro de comando e olhar para o quadro de comando? Você vai saber dizer se está funcionando, se não está, se está bom, se está ruim? Eu vou contar o que aconteceu quando eu fiz isso. Eu abri o quadro de comando e estava com um técnico comigo. Aí eu olhei e eu falei, eu acho que está legal, né? Aí ele virou para mim assim, você está ouvindo isso? Eu falei, não. Aí ele, pois é, deveria estar ouvindo, porque tem uma ventoinha atrás aqui desse modulador que deveria estar funcionando, e ela refrigera essa peça. A peça custa R$5.000, ela não está funcionando, se não trocar logo ela vai queimar. Nunca eu iria saber disso se não tivesse acompanhado de um técnico. Então, esse diagnóstico, essa volta, esse passeio, esse registro que você vai dar, é também para que você antecipe as necessidades que, mais uma vez, vão dar onde? No seu planejamento orçamentário. Porque se essa é uma necessidade, você precisa saber e ela precisa estar contemplada lá. Bom, aqui tem fotos antes e depois do meu prédio, mas acho que não vai dar tempo, senão eu vou me estender demais. Mas, enfim, ela é exatamente a concretização disso que eu estou sugerindo para você. Eu tirei fotos antes e eu tirei fotos depois, eu tenho esse registro para mostrar. Mas vamos passar direto aqui. E as despesas extraordinárias? Elas seguem um roteiro completamente diferente, que é basicamente você sentar com seus condôminos e decidir, bom, o que nós queremos a mais para esse condomínio, que hoje ele não tem? O que vai agregar valor, agregar novas áreas, né? Que surge de uma ideia. Alguém vai propor alguma coisa. Vamos fazer não sei o quê? Vamos. Que depois vai dar no anteprojeto, ou então vários que vão dar no plano diretor, planejamento estratégico, chama como for, colocando numa régua de tempo aí, que pode extrapolar muito, 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. Aí vem a aprovação dessa ideia, que se transforma num projeto, se transforma numa licitação, que se transforma numa aprovação das propostas, né, os orçamentos em si, a contratação, a execução e, finalmente, o acompanhamento. Tá? Então, nós falamos das ordinárias, que segue todo aquele ritual, e aqui as extraordinárias, grosso modo, é assim que funciona. E aí, vamos lá para a planilha, para ver como é que fica esse bicho aí, que cara ele tem. Vai abrir fio, vai. Tá, eu criei uma planilha aqui, depois a gente pode até falar sobre compartilhamento, mas enfim, ela é um pouquinho diferente, né? Porque eu fiz aqui uma aba que considera índices e provisões, para que você possa fazer aqui uma leitura de qual é a sua inadimplência, ou seja, quanto é que você efetivamente tem recebido e quanto deveria estar recebendo, se recebesse 100% da sua receita. E aqui ela já te dá automaticamente qual é o seu nível de inadimplência. Define aqui também o percentual de fundo de reserva, isso é aprovado em assembleia, né? Vocês vão definir, geralmente oscila entre 5% e 10%. O reajuste salarial, que eu lancei aqui por conta já daquele índice lá aprovado no sindicato, né? E o índice de inflação que eu escolhi utilizar para outras despesas. Então, geralmente o IGPM, mas ultimamente tem sido mais IPCA. E aqui eu fiz algumas provisões, ou seja, basicamente eu tentar fazer um alinhamento dessas despesas, ao invés de elas serem aquelas bombas que explodem em determinados meses,
fazer um alinhamento de tal forma que elas sejam contempladas mês a mês, né, para que quando chegar no mês da despesa, esse dinheiro está lá disponível. E uma das coisas que eu fiz, que eu não tenho visto ninguém fazer, está aí nessas duas linhas que eu acabei de marcar. Vocês estão vendo que esse recurso daqui, ele contempla o seguinte: qual é a frequência de incidência dessa despesa? Então, férias, uma vez a cada 12 meses. 13º, uma vez a cada 12 meses. Beleza. Limpeza, caixa de gordura, uma vez a cada 6 meses. Lavagem e repintura da fachada, uma vez a cada 60 meses. É o que sugere a norma. Beleza. 60 meses são 5 anos. Como é que eu vou fazer uma previsão orçamentária de 1 ano e contemplar algo que tem uma periodicidade de 5 anos? É que acho que está o pulo do gato. Geralmente as pessoas ficam 4 anos, quem tem que lavar a fachada ou repintar a fachada, ficam 4 anos. Uma cota baixinha, chega no 5º ano, taca ali aquela taxa extra pesada e quebra todo mundo. Muito melhor, na minha opinião, singela, é você fazer um provisionamento mês a mês ao longo dos 60 meses, né, de tal forma que você tenha aquela receita pingando todos os meses e ao final de 5 anos ela está provisionada lá para que você possa fazer frente àquela despesa sem correr numa taxa extra. Tá? E isso é uma das coisas que eu combato naquelas verdades absolutas que existem sobre condomínios, né? Que uma delas é que a lavagem das pastilhas ou a repintura da fachada é uma despesa extraordinária. Ora, se ela está prevista em norma, se você consegue antever, se você consegue prever isso daí, por que é extraordinária? E se ela está basicamente recompondo o imóvel, o seu estado original, não está agregando nenhum valor, por que ela é extraordinária? Não faz sentido para mim. Então, na minha cabeça, eu trato a coisa dessa forma. A mesma coisa a VCB. Você não está prevendo que a cada 5 anos você vai ter que renovar? Não é algo previsto? Então, por que tratar isso como extraordinário? Ela faz parte da ordinária, na minha humilde opinião. E aí eu criei uma planilha aqui que ela faz o seguinte, ó. Uma vez lançadas essas despesas, calculadas e tudo mais, lançados os valores aqui, eu criei uma coluna onde eu posso lançar os percentuais de reajuste, né? Eu vou lançando aqui os percentuais de reajuste e vocês vão vendo que, à medida que altero esta célula aqui, todo o resto vai ser alterado também. Então, de 10, vamos botar 20 aqui, só para brincar. Todo o resto é alterado. Incidindo a partir de, aí digamos que começa só em abril. Então, você vê, só em abril ele começa a reajustar. E com isso aqui, eu tenho uma forma mais prática, mais simples de você lançar todos esses valores aqui. Então, começo de tudo foi lançar todas as despesas que são necessárias, que são importantes, né? Aqui. Lançar os valores dessas despesas, lançar os devidos reajustes e a data do início da incidência disso daí. E uma vez lançado tudo isso daqui, a planilha vai fazer o cálculo de como é que está o saldo final entre receita e despesa diante desta realidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho uma sobrinha todos os meses de 1.600 e pouco. E esses 1.600 e pouco, aqui 1.100, aqui diminui um pouco mais, tarará, corresponde a 4,24% de folga em relação à receita menos despesa. Sobra em torno de 4,24% da minha receita todos os meses. Aí, cabe a mim decidir, e a Assembleia também decidir, esse 4,24% é suficiente como uma folga diante do histórico de despesas que eu tenho? Isso é uma coisa que nos atende, que nos dá relativa segurança, fora fundo de reserva, né? Isso aqui estou falando do dia a dia. Se a média é 1.031 de sobra todos os meses, a margem de folga de 4,24 corresponde a 1.031, isso é suficiente para me proteger financeiramente aqui no condomínio? E aí, a outra novidade que eu trago nessa planilha é justamente esta célulazinha aqui, tá? Que ela está do lado da cota condominial, vocês estão vendo? Para justamente, depois que eu tiver lançado todos os valores, todos os índices de reajuste, todos os meses do início da incidência dele, eu possa brincar com essa célula aqui para ver justamente o atingimento da minha meta. Então, digamos que a minha margem de folga aqui, eu quero cobrir todas as minhas despesas e ainda deixar uma margem de folga de, digamos, 10%. Então, quanto eu precisaria reajustar a minha taxa condominial para ter uma folga de 10%? Vamos lá, 30%? Vai para 8,17. 31%?
33, sei lá. Pronto. Com 33%, eu pago todas as minhas contas e ainda fico com uma margem de folga de 10%. Então, com isso, eu consigo lançar todas as despesas que são importantes. Consigo definir os seus valores, com base nos históricos, nos ajustes todos que eu fiz. Consigo definir os índices de reajuste e o mês de início da sua incidência. E, com isso, ele projeta tudo aqui para mim automaticamente. Tá? E aqui embaixo, eu trato das extraordinárias, né? Os valores das cotas, das taxas extras que tiver, aqui apenas exemplos, né? Para que eles sejam tratados de forma acumulativa. E aqui a gente não vai tratar nem de receita nem de despesa. Isso aqui vai ser uma conta separada, onde você vai tratar de cada projeto custeado por esses fundos de reserva, de obra, trabalhista, enfim, os seus fundos extras, para que você faça um acompanhamento em separado. A previsão orçamentária é basicamente para suas despesas ordinárias. Ok? Muito bem. Eu estou dando uma sobrevoada no assunto aqui, bem rápida, viu, gente? Porque meu tempo está acabando. Já Sérgio. Daqui a pouco você é gongado. Eu tenho uma aula, tá? Que se alguém quiser ter essa aula completa, mais essa planilha, com uma aula bônus também de acompanhamento orçamentário, com uma outra planilha que eu criei. Se vocês quiserem, é só escanear esse QR Code daí, que vai dar direto lá a plataforma. Com esse desconto aqui, são quase 30%, vai dar 12 parcelas de R$5. Chega a ser ridículo. Então, se você realmente quiser aprender a fazer uma previsão orçamentária bacana, com 2 ferramentas bem legais, um acompanhamento orçamentário bem bacana, fica aí minha sugestão, tá? E aqui é a planilha, mas eu não vou entrar nela, de acompanhamento orçamentário, que é basicamente o que eu falei, né? É a comparação do orçado com o realizado e a análise dessas variações para que você possa atacar aqueles que tiveram um desvio maior. É uma prática que eu recomendo demais. Pronto, eu corri propositalmente, viu, gente? Porque meu tempo já estourou, mas aqui agora me pediram para deixar algum tempo aí para tirar as dúvidas. Então, cá estou eu. Sérgio, super obrigada. A Patrícia, ela tem uma reunião de conselho, todo mundo sabe que vida de síndico como é. Ela foi para outra reunião online, mas também se alguém tiver alguma dúvida para ela, pode fazer. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eles colocaram no chat, eu vou fazer para você, e aí depois o Edu entra apresentando o Bruno aqui para dar umas dicas de economia, como que o condomínio pode economizar, ainda que a gente sabe que não está um ano fácil para ninguém, assim. A primeira pergunta, o pessoal perguntou se pode incluir coisas na previsão orçamentária, como um plano de saúde. Acho que para os funcionários, eu imagino. Pode e deve. Se isso for uma deliberação da Assembleia, se isso for uma imposição também do sindicato, que aqui no caso nós temos, então sim. Faz parte aí entra lá na rubrica de pessoal. Perfeito. Depois perguntar se pode diminuir também os itens do ano anterior, porque o condomínio precisa economizar. Olha, cortar despesa é que nem cortar unha. Cortar sempre. Só que isso não para. Eu acho que o erro está de cortar por cortar, simplesmente tirar, não tem mais e acabou, ou simplesmente trocar um fornecedor anterior por um outro que é apenas mais barato, só mais barato. Esse não é o único critério, não pode ser. Né? O critério que eu sempre recomendo é o seguinte, você vê qual é o grau de necessidade, de urgência, de importância, né, de relevância para os condôminos, que, por favor, síndico, lembre-se sempre, você não é o dono do condomínio, você representa o desejo de uma massa. Tem que estar sempre consultando, tem que estar com o dedo no pulso para saber. É isso que nós queremos. Nós queremos, é isso que nós queremos que eu vou executar, mas o desejo tem que ser de todos. E a partir de você identificar que desejo, que necessidades são essas, você ir procurar os melhores fornecedores e, dentre eles, aí sim, dentre os melhores que atendem os seus critérios, que vão atender o seu nível de qualidade exigido, aí sim você procurar o mais barato, ok. Né? E entra seu poder de negociação, entra uma coisa importante, como, por exemplo, você fazer parte de um grupo de síndicos da sua cidade, para que você tenha referência, para que você tenha indicação, você saiba se o cara é bom,
Muitas vezes você toma conhecimento de um serviço que você nem sabia que existia. Então, fica aqui a minha forte recomendação de que você participe de um grupo de síndicos na sua cidade. Se você não conhece, se não tem, crie uma, né? E se una a outros síndicos, porque isso vai ajudar bastante na sua gestão. Perfeito. E aqui mais uma, essa é, se o morador não aceitar o reajuste, o que fazer? Aí senta e chora. Por que isso? Porque tem algumas coisas para falar sobre isso, né? Quando você diz assim, o morador, eu estou assumindo que é uma pessoa no meio de várias. Né? E geralmente esse morador que não aceita é aquele que também não foi na Assembleia. Né? Geralmente é esse. O quê? Vocês aprovaram isso? Justamente no dia do último capítulo da novela? E aí você tem que dizer, irmão, olha, você teve essa oportunidade de falar lá, e mesmo lá, você poderia não ter sido, assim, ser voto vencido também. Nem o fato de você estar lá garantiria que o seu desejo seria atendido, mas não estar lá ainda piorou. Então, o que tem que se observar justamente é a participação dos moradores, é o quórum qualificado para a definição desse reajuste da taxa e ter o cuidado também de todo o processo atender todas as suas minúcias, entendeu? A questão do edital, constar lá no item do edital que vai haver a proposta de reajuste da taxa condominial, porque se você não tiver esse cuidado e outros mais, você corre o risco deste morador aí que foi reclamar, impugnar essa decisão e dizer, olha, não tem nada válido. Então, fica essa dica daí de observar tudo isso que eu acabei de falar. E aqui, ó, um caso que ele está perguntando como ele deve fazer, que ele teve um superávit no primeiro ano, e como que ele utiliza o valor, como faz esse lançamento para no segundo ano ele não ficar apresentando um saldo negativo. Fez um superávit, saldo negativo? Tá, no primeiro ano ele tem um superávit na despesa, ele gasta, acho que ele orçou mais, pelo que quem é o Flávio, se quiser perguntar aqui, explicar melhor. Flávio, se quiser entrar, fique à vontade, tá? Mas eu vou tentar adivinhar aqui, tá? Às vezes acontece, eu escrevi já alguns artigos aí, até meio polêmicos sobre isso, né? Que assim, o síndico que deixou um saldo super inflado na conta corrente, nossa, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é super, ele sabe fazer a gestão, aí quando você olha para trás, ele não fez metade das manutenções. É claro que vai sobrar dinheiro, né? E um outro foi sobre fundo de reserva, que também, assim, eu sou contra aquele fundo de reserva eterno, que vai acumulando, afinal, o condomínio, ele é uma sociedade de base de rateio de despesas. Ele não é um fundo de investimento. Fundo de investimento, meu amigo Bruno, daqui a pouco ele vai falar aí, mas o condomínio não é isso. O condomínio, o dinheiro que entra, o melhor investimento que se faz não é guardar ele no banco, é empregá-lo em manutenções, reformas, benfeitorias, melhorias que reflitam o desejo da massa condominial. Pronto, falei. Perfeito. E aqui alguém pergunta de como incluir a taxa de inadimplência na previsão orçamentária. Beleza. A taxa de inadimplência é o que a gente chama de uma conta redutora da sua receita. A receita são as cotas condominais. Ok, receita. Então, digamos que você tem lá, sei lá, são 10 unidades e a cota condominial é R$10 cada unidade. Então, você tem uma previsão de receber 100 todo mês. 10 é 10, 100. Beleza. Mas você tem 10% de inadimplência histórica, que, se você não fizer nada, a tendência ela se repetir ou até se agravar. Então, se você tem 100 previsto com uma inadimplência de 10%, significa que você vai receber 90 ao invés de 100. Então, você vai ter que contemplar na sua previsão orçamentária que, embora a projeção seja de 100, você reconhece lá cotas condominiais 100, e inadimplência como uma conta redutora 10. Para que no resultado dessa receita você tenha os R$90. Que de nada adianta você botar 100, não, vou fazer fé, não, eu tenho fé, todo mundo aqui, vou fazer uma corrente, dar a mão, todo mundo junto, dessa vez agora vai entrar.
Não rola, gente. Em finanças, a gente tem uma máxima que é o seguinte: toda despesa é certa, a receita é sempre duvidosa. Então, se você já tem uma dúvida histórica, que ela está posta aí pelo histórico anterior de 10%, pode ter certeza, vai ser 10%. Se você não fizer nada, vai ser pior ainda. E aí tem uma outra aula minha que eu vou implementar uma régua de cobrança que reduz essa inadimplência. É bem bacana. Eu tenho inadimplência zero já há 4 anos aqui no meu prédio. Muito legal. Ô, Sérgio, faz um favor, envia o QR Code no chat, aí o QR Code para o pessoal poder ver o curso, e aí o Edu entra agora com o Bruno, e depois, se sobrar um tempinho, a gente acaba as perguntas aqui no final. Maravilha. Valeu, minha gente. Obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês. Vou mandar aqui para vocês, no chat, o link da minha bio. E lá dentro tem um bocado de botãozinho, um bocado de coisa.